Dá pra comentar sobre 8 de abril, vai ter CERN, nova linha do tempo, missão APP, eclipse, abertura do submundo, etc. E como se proteger? Olha só, Karina, foi até interessante. Existe uma cerimônia, tá, que nós chamamos de cerimônia de Apep, né? Apep é aquele que vai, é a serpente Apep, que vai e, né, na mitologia egípcia, ele é o que ataca, né, o sol. Então, nós vamos sempre falar, né, mesmo os chineses, eles também conectavam a ideia, né, do dragão ali consumindo o sol. Então, solta-se fogos para espantar o dragão, a possibilidade do eclipse. Então, quando a gente fala que todo fenômeno no macrocosmo, no mundo exterior ao homem, influencia o homem. Tanto é que quando fica à noite, independente se for um eclipse, os animais noturnos, né, os animais entendem que é hora de dormir. Então, se afeta os animais, afeta toda a questão terrestre, desde a fotossíntese e tudo mais, é mais do que óbvio que deve afetar a psique do homem, né? Então, isso daí ocorre por N fatores, por uma questão mesmo sugestionável, tá? Nós nunca podemos esquecer do lado da possibilidade do inconsciente do homem, que ainda é um desconhecido pelo homem, que ainda o engana, que ainda o lidera, que ainda monta religião, que ainda dá fenômenos parapsicológicos. Nós não podemos esquecer disso, mas nós também temos que entender que existem forças externas ao homem, como, por exemplo, as leis da natureza, a gravidade, o eletromagnetismo e outras forças dentro dessas forças da física. É claro que o eclipse, ele vai durante aquele período ali potencializar determinados elementos. Dentro da psique, nós podemos dizer que nós falamos, né, que ele tende a aflorar aqueles aspectos obscuros do que o Jung chamou da sombra, tá? Mas é um momento, de repente, de autoconhecimento. É um momento de você conhecer esse lado negro da tua lua psicológica, tá? Então, quais as formas de proteção que eu indico normalmente, Karine, tá? Normalmente eu coloco as pessoas, pelo menos os meus alunos ou mentorados, sempre aqueles métodos: banhos de planta, defumações, determinados pós que ajudam no trabalho de limpeza, determinados tipos de alimentos tendem a te deixar mais leve, mais centrado. Assim como o uso de determinados perfumes na casa, porque uma coisa que o pessoal ignora muito é que os perfumes, o olfato, ele fala para a linguagem subconsciente. Isso é muito legal, tá? Então, tem N coisas que eu gosto de comentar sobre isso. E uma das coisas interessantes que ela comenta aqui, por exemplo, é o seguinte: na questão do eclipse, né, na questão dessa força que toma a Terra durante esse período, vai coincidir com o 8 de abril. Sim, né? Do dia do Crowley ali, do primeiro dia da escritura do livro da lei. Como nós trabalhamos com o aspecto de Horus, ou, né, o aspecto guerreiro, do deus guerreiro e da força, seria interessante, de repente, realizar uma cerimônia para proteção, força, poder, energia, coragem, que é uma característica do deus da guerra egípcio. Tá? Então, é ele, inclusive, né, que tem essa representação dentro da mitologia ali egípcia. Um dos exemplos. Permite uma entrada? Claro. 2. Tem, ótimo, vamos lá. Cara, então uma coisa muito interessante. Eclipse, você lida com o espírito do vazio, o espírito da ausência, né? Banimentos são interessantes em eclipse, por quê? Você está olhando para aquele lado, para aqueles aspectos seus que você normalmente não enxerga, porque são campos vazios. E como você vai lidar com essa abertura, com essa chegada do vazio na sua vida? Sim. Como vai ser esse novo espaço? Você vai se apropriar desse novo espaço? Ou você vai chegar ali, se assustar e se perder naquilo até que você acorda e passou aquela sensação? O eclipse tem essa força, ela é bem interessante. Isso remete a gente... Até um lance interessante que eu estava lendo no site História Islâmica do queridíssimo Mansur Peixoto, ele falando sobre o Ramadã, que é um momento que tem os jejuns mais prolongados, interessantíssimo, dos muçulmanos, dos sufis também, onde eles se reconectam com essa questão mamífera, a parte mamífera do ser, essa parte espreitadora, essa parte mais básica, mais basal, que é onde está esse vazio. A gente está, na sociedade contemporânea, consumidos por ideias, por idealizações constantes o tempo inteiro, sem pausa. A gente está com ansiedade, a gente está alucinando, a gente está devaneando, pensando que a gente tem uma certa importância cósmica. Sim. Quando não temos. E o vazio é muito mais destrutivo quando se manifesta nesse momento. Então é interessante o banho de ervas, os perfumes e
abraçar Centralização, esse vazio. se centralizar. Experimenta. Você não é o que você idealiza, você não é o que você alucina. E pensa muito nessa questão. Eu tenho 5 gatos, né? 4 gatas, 1 gato. E tem a Chandra também. Eu também tenho 5. Sim, adoro. Memphis, Marisca, Mimi, Morgana e a Mel. E, cara, tem um filósofo chamado Johnny Gray que escreveu Filosofia Felina, que ele é inglês, né? Ele também tem um outro livro chamado Cães de Palha, que é maravilhoso, mas o ponto central é, diferente de nós, que somos animais sempre em busca de sentido, que precisamos preencher qualquer silêncio com a nossa fala, pode ser, note bem, pode ser que o felino ou qualquer outro animal esteja muito mais bem adaptado ao ecossistema, porque ele não é um animal que se alimenta de sentido e ele não precisa preencher com a fala o tempo inteiro a existência. Então talvez por isso que eles tenham aquele aire, aquele charme, né? Quando estão parados, sentados lá na nossa frente, vigiando o que estamos produzindo, criando na frente dos nossos espelhos negros, dos nossos computadores. É verdade, legal pra caramba. E o gato é um bicho que mostra muita personalidade, né? Sim. Eles são indivíduos muito únicos ali. E eu acho que esse lance de observar eles ali é da gente se despir de tudo que é imposto pra gente e descobrir quem a gente é verdadeiramente. O gato faz o que ele quer, né? Sim.